Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1, diz a palavra de Deus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. João Batista nasceu fruto de uma promessa. João Batista nasceu fruto de um milagre. E quando João Batista nasceu, ele nasceu em um período muito conturbado do ponto de vista religioso em Israel. O sacerdócio estava corrompido, a religião estava defasada. Os homens trocaram a palavra de Deus pelas suas tradições. Os homens esqueceram aquilo que de fato era a palavra de Deus. E João Batista, ao nascer, filho de Zacarias, um sacerdote, servo do templo, deveria por obrigação também seguir o linhamento do pai e seguir também a tradição. Deveria ser sacerdote. João Batista deveria oficiar no templo. João Batista deveria, talvez, como o seu pai, queimar incenso no templo de Deus. Mas a Bíblia Sagrada, não obstante ela não contar muitos detalhes sobre a vida de João Batista, a Bíblia nos mostra que João Batista toma um caminho diferente. João Batista não segue a religião tradicional, mas João Batista, por um bom tempo da sua vida, desde o anúncio do seu nascimento e desde o seu nascimento, a Bíblia não fala sobre João Batista. A Bíblia não fala da sua infância. A Bíblia não fala como foi a sua formação. A tradição diz que João Batista fez parte de um grupo chamado Essênios. Era um grupo, um partido religioso de Israel. Um partido religioso extremamente rigoroso. E aqueles que esperavam a vinda do Messias. E a Bíblia Sagrada nos mostra que João Batista, em determinado tempo, aparece, surge. E quando ele surge com a sua mensagem, o sacerdócio não está diferente. O sacerdócio não havia se consertado. Pelo contrário, o sacerdócio estava ainda pior. Para você ter uma ideia, no período de João Batista e consequentemente no período de Jesus, haviam 2 sumos sacerdotes. Algo inédito na história de Israel, pois não existia a possibilidade de existirem 2 sumos sacerdotes. Se existiam 2 sumos sacerdotes, então isso mostra, isso prova que o sacerdócio, como a religião como um todo, havia se corrompido. A Bíblia Sagrada diz que o templo estava sendo vituperado, o templo estava servindo de casa de comércio, as pessoas estavam comercializando dentro do templo. A religião judaica havia perdido o sentido, a religiosidade judaica havia perdido o seu valor. Essa era a situação religiosa de Israel nos dias de João Batista. E João Batista aparece pregando, diz a Bíblia Sagrada, no deserto. E João Batista traz uma mensagem nova, traz uma mensagem diferente. E João Batista traz uma mensagem que começa a mexer com os religiosos. E aqueles homens que eram religiosos, que conheciam as letras, que conheciam a lei, que conheciam os profetas, que conheciam a história de Israel, que conheciam as profecias, que conheciam as promessas. Quando veem João Batista, eles não têm a sensibilidade de enxergar e reconhecer quem é João Batista. E o próprio texto, quando anuncia a manifestação de João Batista, diz quem é João Batista. João Batista é aquele que foi profetizado pelo profeta Isaías: a voz o que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor e endireitai as suas veredas.
João Batista é o cumprimento de uma promessa feita por Deus há 700 anos atrás. 700 anos antes do nascimento de João Batista, Deus havia prometido que ele viria. E quando ele vem, a Bíblia Sagrada me mostra que os religiosos não reconheceram. Os homens das letras, os eruditos, os conhecedores das letras, não reconheceram João Batista. E não reconhecer João Batista, que é o homem de Deus, os fez rejeitar a palavra de João Batista. Não reconhecer o homem de Deus, não reconhecer quem é o homem de Deus, nos levará inevitavelmente a rejeitar a sua mensagem. Nós não aceitamos o conselho, nós não aceitamos a orientação, nós não aceitamos mentoria de quem nós não acreditamos. Eu estou dizendo para você que se hoje você é mentoreado, se hoje você ouve a mensagem e você não recebe a mensagem proferida pelo pregador da palavra de Deus, é porque você não o reconhece como mensageiro de Deus. É porque você não o reconhece como homem enviado por Deus. O homem que reconhece o homem de Deus, inevitavelmente, ele recebe a sua mensagem. A sua palavra toca no seu coração, a sua palavra mexe com ele. Por quê? Porque ele entende que este é o homem de Deus. Mas os religiosos rejeitaram. A relação da religião com o povo era uma relação tão estranha, que quando João Batista surge, a religião rejeita. Mas a Bíblia Sagrada mostra que muitos de Jerusalém e de todo Israel ouviram a mensagem de João Batista e foram para ser batizados por João Batista. Enquanto alguns não reconhecem o homem de Deus e rejeitam a sua mensagem, há muitos que estão ouvindo, há muitos que estão recebendo, e esses estão sendo tocados, e esses estão sendo transformados, e esses estão sendo inseridos no reino de Deus. Nós precisamos aprender a lidar com a rejeição. A rejeição não é algo fácil. Mas a Bíblia Sagrada me mostra que enquanto tiverem alguns que estão rejeitando, Deus sempre vai conservar aqueles que vão ouvir a mensagem e aqueles que vão receber a palavra. Porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. A pergunta que se faz é: por que rejeitaram João Batista? Rejeitaram João Batista por não reconhecê-lo como homem de Deus. Mas será que em não reconhecer João Batista como homem de Deus, isso revela mais sobre João, ou isso revela mais sobre os seus ouvintes? A palavra de Deus na boca do homem de Deus é como um espelho e reflete a vida do homem. Não receber a palavra de Deus pregada pelo homem de Deus revela mais sobre si mesmo do que sobre o mensageiro. O mensageiro prega e traz e entrega apenas a mensagem de Deus. Eles não receberam João Batista, mas isso revela mais sobre eles do que sobre João. Isso revela que eles estavam caídos espiritualmente. Isso revela a sua mornidão. Isso revela a sua frieza. Isso revela que eles estavam relaxados na adoração a Deus. Isso revela que eles estavam cegos. Isso revela que eles não tinham discernimento. Isso revela que eles não tinham sensibilidade. Isso revela mais sobre eles do que sobre João Batista. E a mensagem de Deus para você nesta hora é: cuidado para que você não esteja cego também. Cuidado para que você não rejeite também. Porque se você rejeitar o homem de Deus, se você rejeitar a mensagem, você também vai estar perdendo a palavra de Deus. Você vai estar perdendo a mensagem de Deus. Não olhe para a casca, não olhe para o instrumento, ouça a palavra, escute a palavra que é pregada. Havia 700 anos que Israel esperava o cumprimento dessa promessa.
E em estar esperando o cumprimento dessa promessa, quando João Batista surge pregando a palavra de Deus, ele pega os religiosos de surpresa. A pergunta que eu faço é: como alguém pode ser pego de surpresa pela promessa que está esperando cumprir-se? Como é que você está esperando algo acontecer na sua vida e quando esse algo acontece, você é pego de surpresa? Isso revela que em um determinado momento você perdeu o sentido. Em determinado momento você perdeu o foco. Em um determinado momento você perdeu a atenção. Em um determinado momento você cochilou. Você estava desatento. Da mesma forma que estes homens esperavam o cumprimento do nascimento de João, esperavam também a vinda do Messias, nós esperamos que o Messias retorne para buscar a sua igreja. Mas o apóstolo Paulo nos adverte na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, para que nós estejamos atentos, vigilantes, para que esse dia não nos apanhe como ladrão. Da mesma forma que aqueles homens foram pegos de surpresa pela promessa que estava se cumprindo nos dias deles, muitos serão pegos de surpresa pela vinda de Cristo. E por ser pego de surpresa, os homens perdem a bênção tão esperada. Os homens perdem a promessa tão desejada. Perder a vinda de João Batista traz um prejuízo, mas não é o fim do mundo. Perder a vinda de Jesus Perder a vinda de Jesus vai custar muito caro. Então estejais atentos, vigilantes, para que esse dia não vos apanhe como um ladrão. Eu espero em Deus que a nossa realidade religiosa, cristã, espiritual, não esteja como estava a realidade daqueles homens. Porque se nós formos pegos de surpresa, isso vai nos custar muito caro. Eu sei, a Bíblia diz, e Jesus disse, que nos últimos tempos apostatarão muitos da fé, e o amor de quase todos se esfriará. Eu sei disso, mas eu espero que esse dia não vos apanhe de surpresa. Eu espero que vocês não sejam pegos de surpresa. Eu espero que vocês estejam atentos, estejam esperando, e como diz Pedro, e apressando a vinda de Cristo. João Batista veio, os homens não perceberam, a religião não percebeu. E por que João Batista veio? Porque havia uma promessa de Deus, e Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se Deus prometeu, Ele cumpre o que prometeu. No tempo determinado, Deus manda, Deus cumpre, Deus faz acontecer. Quando eu olho para a vida de João Batista, eu percebo que João Batista foi um homem que teve êxito no seu ministério. Ele cumpriu cabalmente o seu ministério. E por que João Batista teve êxito no seu ministério? Porque João Batista foi enviado por Deus. Só tem êxito no ministério quem é levantado por Deus. Nós vivemos um tempo de aventureiros, onde muitos se levantam para oficiar, muitos se levantam para ministrar, muitos se levantam para abrir ministérios, muitos se colocam à disposição para servir no ministério, e caminham um tempo, mas inevitavelmente com o tempo, esse ministério rui. Inevitavelmente com o tempo, esse ministério se desfaz, se desmancha, acaba.
E por que isso acontece? Como diz um certo pregador, ser pastor não é para quem quer, ser pastor é para quem Deus levanta. O ministério não é para quem quer, o ministério é para quem Deus chama. Se Deus chamou você para o ministério, você não vai retroceder. Se Deus chamou você para o ministério, você não vai cair. Se Deus chamou você para o ministério, você não vai retroceder. Se Deus chamou você para o ministério, você vai seguir em frente. Se você ruir, se você desanimar, se você desistir, se você fracassar, se você retroceder, talvez isso esteja revelando que Deus não te chamou. Talvez isso esteja revelando que Deus não te levantou, que Deus não te enviou. Então só faça na sua vida aquilo que Deus te mandou fazer. Não vá além daquilo que Deus te chamou para fazer. Ministério não é para quem quer, ministério é para quem Deus levanta. E eu percebo que isso não se refere apenas ao ministério como instituição igreja. Eu percebo que isso refere-se, diz respeito à vida de cada um de nós. Porque a nossa vida é um ministério. E para que você possa oficiar no ministério, na igreja, para que você possa administrar alguma área na igreja, primeiro você tem que administrar a sua vida. Se você não consegue administrar a sua vida dentro do reino de Deus, se você retrocede puramente da fé, talvez isso revele algo muito negativo sobre você. Talvez isso revele aquilo que João disse: saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Aprenda isso. João Batista teve êxito no ministério, porque ele foi enviado por Deus. Aquele que Deus envia, Deus sustenta. Aquele que Deus envia, Deus garante, Deus se responsabiliza. Deus quer se responsabilizar pela sua vida. Deus quer responsabilizar-se por manter você firme. Deus quer responsabilizar-se por manter você de pé. A tua vida tem sido um ministério nas mãos de Deus. Cuide bem da sua vida. Administre bem a sua vida. Administre bem a sua espiritualidade. Administre bem o seu tempo. Administre bem a sua adoração. Administre bem o seu trato com o reino e com a obra de Deus. Talvez você pense, mas administrar a minha vida é tão simples, é tão pouco. Porque às vezes nós nos achamos inúteis dentro da igreja, porque nós entendemos que só somos úteis quando estamos com o microfone na mão. Mas eu não tenho oportunidade na igreja. Às vezes as minhas oportunidades na igreja são escassas. Às vezes no máximo eu tenho a oportunidade de fazer uma oração. Lembre-se do princípio que Jesus ensinou: seja fiel no pouco, e no muito eu vou te colocar. Mas se Deus observar que você não consegue administrar a sua vida, se Deus observar que você não consegue ser firme na sua vida, se Deus observa que você não consegue ser fiel nos seus compromissos com a igreja, com a obra e com Deus, como é que você espera que Deus te dê mais espaço? Como é que você espera que Deus te levante para o ministério? Eu preciso dizer algo muito importante para você: quanto menos você fizer, mais inútil você será. Quanto menos você fizer, quanto menos você se disponibilizar, menos usado você será. Pode ser duro o que você está ouvindo, mas é a pura realidade. Deus não conta com quem está ausente. Deus só conta com quem está presente e disposto, disponível, atento, entregue.
Do contrário, Deus não vai se utilizar da sua vida. João Batista é um homem diferenciado, porque o único ministério de João Batista é o ministério da palavra. Nós vemos no Antigo Testamento o ministério de vários profetas, que tiveram grandes sinais, grandes maravilhas, grandes milagres. Nós vemos Moisés, pelo poder de Deus, fazer milagres. Nós vemos Elias, pelo poder de Deus, fazer milagres. Nós vemos Eliseu, pelo poder de Deus, fazer milagres. Nós vimos grandes coisas acontecerem nos dias do Antigo Testamento. E João Batista vive ainda no contexto do Antigo Testamento. João Batista nunca viveu no Novo Testamento. João Batista não viveu a nova aliança. João Batista não viveu debaixo do novo concerto, do novo pacto que Deus estabeleceu com a humanidade. João Batista viveu a antiga aliança, o antigo concerto. E ele tinha exemplos de grandes homens que fizeram grandes feitos. Mas quando nós olhamos para a vida de João Batista única e exclusivamente pregava a palavra. Anunciava às pessoas que se arrependessem, porque havia chegado o reino de Deus. Nós vivemos em um tempo onde os homens querem ser reconhecidos pelos sinais. Os homens querem ser reconhecidos pelos milagres. Os homens querem ser reconhecidos pelos megatemplos, pelas grandes edificações, pelas grandes construções. E eu preciso dizer para você, o homem de Deus é reconhecido pela sua mensagem. O homem pode fazer chover milagres, se a sua mensagem não estiver enquadrada com a palavra de Deus, este não é homem de Deus. Este não é um mensageiro de Deus. João Batista não fez milagre algum, diz a Bíblia Sagrada, mas ele foi reconhecido pela grande maioria, pela sua mensagem, ao ponto de as pessoas ouvirem a sua pregação e irem ao batismo, algo que as pessoas não estavam habituadas, porque não fazia parte da religião oficial judaica. João Batista aprendeu isso com os essênios, que praticavam banhos rituais, banhos de purificação, em pequenos tanques, onde eles mergulhavam e faziam seus mergulhos de purificação. E João Batista trouxe esse ensinamento e aplicou como símbolo de transformação na vida dos homens. E o batismo de João vem para o arrependimento. O fato de batizar-se representava o arrependimento daquelas pessoas. Se a religião tradicional está corrompida, Deus levanta outros. Se a religião oficial está corrompida, o povo está sedento, o povo está carente da palavra de Deus, e aquele que Deus levantar terá êxito no seu ministério. Pregue a palavra. Não se preocupe com chuva de sinais, não se preocupe com chuva de milagres, pregue a palavra. O homem de Deus será conhecido pela sua mensagem. Só que tem uma questão: a sua mensagem pode ser extremamente aceita ou extremamente rejeitada. Porque a mensagem da palavra de Deus, ela é intensa. A mensagem da palavra de Deus, ela é eficaz. A mensagem da palavra de Deus, ela é poderosa. E dependendo da situação em que o homem está, a palavra de Deus absolve, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus restaura. Mas se o homem não estiver bem, a palavra condena, a palavra aponta, a palavra acusa, a palavra mata. E quando a palavra acusa, quando a palavra condena, aí ela vai ser rejeitada. E o homem de Deus também vai ser rejeitado. Entre a palavra de Deus, matar a mim,
Eu prefiro matar o profeta. O homem prefere matar o mensageiro. Mas o fato de matar o mensageiro só consolida a ideia de que ele entende que aquele homem é um homem de Deus, que aquele homem é diferente, que as suas palavras têm poder, que as suas palavras têm autoridade. Caso contrário, se a sua mensagem fosse vã, se a sua mensagem fosse vazia, não iria afetar em nada a vida dos homens, não iria interferir em nada na vida dos homens. Se não ia afetar a vida dos homens, então se tornava uma mensagem irrelevante. O homem de Deus será conhecido pela mensagem que ele prega. A mensagem que ele prega sempre vai causar algo na vida daqueles que o ouvem. É impossível você ouvir uma mensagem de Deus e essa mensagem não falar ao seu coração. Você pode até rejeitar esta palavra, mas dizer que essa palavra não tocou em você, dizer que essa palavra não mexeu em você, dizer que essa palavra não apontou você, dizer que essa palavra não te deu um norte, não te deu uma direção, dizer que essa palavra não mostrou para você exatamente o caminho que você deve andar, você está mentindo. Isso é impossível. O homem de Deus não vai ser conhecido pelos sinais que faz. O homem de Deus vai ser conhecido pela mensagem que ele prega. João Batista não fez milagre. João Batista não precisava fazer milagre, porque João Batista era o próprio milagre. Não há necessidade de você no reino de Deus fazer milagres, porque você é um milagre. Você estar na presença de Deus é um milagre. Você estar firme é um milagre. Você estar com Deus demonstra que a sua vida tem sido uma sucessão de milagres. João Batista é um milagre desde o nascimento. Sua mãe era idosa, seu pai era idoso, sua mãe era estéril, mas Deus enviou um anjo para trazer a mensagem a seu pai, dizendo que a sua mulher daria à luz. Ele é um milagre. Se você não for capaz de fazer milagres, seja você um milagre. Porque se você for um milagre, o lugar onde você pisar, o lugar onde você estiver, se tornará um lugar sobrenatural. Mas como eu disse, o homem de Deus, quando prega a palavra de Deus, só há duas opções: ou ele é extremamente abraçado, ou ele é extremamente rejeitado. A oposição se levanta contra o homem de Deus, mas o homem de Deus não teme em cumprir a sua missão. João Batista tem religiosos contra ele, João Batista tem a nobreza contra ele, João Batista tem o governo contra ele, João Batista tem todos os motivos para desistir, João Batista tem todos os motivos para abrir a mão do seu ministério, mas o homem de Deus não teme em cumprir a sua missão. Não tema em cumprir a sua missão. O que te faz temer? O que te faz retroceder? O que te faz parar? A oposição que se levanta contra João Batista, e observe que João Batista está lidando com pessoas poderosas, pessoas inescrupulosas, pessoas inconsequentes. Observe o que fizeram com o próprio João Batista: mataram ele. Observe o que fizeram com Jesus: tramaram inúmeras vezes para matar Jesus, arquitetaram um plano para matar Jesus, pagaram para que Jesus fosse entregue, e mataram Jesus da forma mais vil e da forma mais cruel. Um homem que não fez mal a ninguém recebeu a pena máxima do Império Romano,
a pena mais horrenda. Aquele homem que não fez mal a ninguém, morreu como o pior dos bandidos. A pergunta que se faz é: ele desistiu da sua missão? Não tema em cumprir a sua missão. Lembre-se do que Jesus disse. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tema antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. O que está te fazendo parar? O que está te fazendo retroceder? O que está te fazendo desanimar? Aprenda que o homem de Deus não desiste. O homem de Deus não desanima. O homem de Deus não retrocede. Não perca o foco por causa de pessoas, nem por causa de circunstâncias, nem por causa de situações. Se João Batista fosse observar, parar para ouvir o que as pessoas falavam, ele teria desistido logo no começo. Não tema e não perca o foco. Você sabe que você tem um propósito. Você sabe que você tem uma missão. Você sabe que você tem um chamado. No mínimo chamado para ir para o céu. E ainda que você não execute obra alguma aqui na terra, ainda que você não execute nenhum trabalho eclesiástico aqui na terra, o seu maior foco é o céu. O seu maior propósito é o céu. Então não perca o foco por causa de pessoas, não perca o foco por causa de circunstâncias, não perca o foco por causa de coisas. Firme os seus olhos, fixe os seus olhos no seu alvo, fixe os seus olhos nos seus objetivos, ou no seu objetivo principal. Porque se você olhar para a direita ou para a esquerda, você pode recuar. Você pode naufragar na fé. Você pode perecer. Você pode morrer. João Batista não observou nada que estava à sua volta, porque João Batista sabia quem ele era. João Batista sabia qual era o seu propósito. João Batista sabia qual era o seu chamado. Por isso ele seguiu firme na sua missão e cumpriu a sua missão cabalmente. Tenha compromisso com a sua mensagem. Se você foi levantado por Deus, você recebeu uma palavra. Você fala de Jesus, você prega a palavra de Deus, então tenha compromisso com a sua mensagem. Não mude o seu discurso. Eu tenho visto com tristeza muitos homens que outrora eram admirados pela pregação que faziam, pelo evangelho que ensinavam, mas mudaram o seu discurso. E por que mudaram o seu discurso? Porque o mundo está moderno, porque o mundo evoluiu, porque as pessoas mudaram, porque a mentalidade mudou. Você pode mudar as estratégias de falar, mas a mensagem não pode ser mudada. A mensagem é imutável, porque a mensagem, a palavra, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Qualquer outra mensagem deturpada, adulterada, mesclada com qualquer outra coisa, não é a palavra de Deus e não vai produzir os resultados que a palavra de Deus produz, não vai surtir o efeito que a palavra de Deus surte. Tenha compromisso com a sua mensagem. E há duas formas de você ter compromisso com a sua mensagem. Primeiro, mantenha o seu discurso irretocável, mantenha a sua mensagem imutável, continue pregando o evangelho, continue pregando o arrependimento, porque a modernidade pode ter nos alcançado, as pessoas podem ter evoluído,
Mas pecado não deixou de ser pecado. A realidade espiritual não mudou em nada. A única coisa que a realidade espiritual muda é que ela tem piorado a cada dia. Então há ainda mais a necessidade de se pregar o evangelho, para que haja a transformação, para que haja a possibilidade do perdão, e assim propicia ao homem a oportunidade de ir para o céu, de morar no céu. Não mude o seu discurso. A segunda coisa que nós aprendemos é que em não mudar a minha mensagem, em ser fiel à minha mensagem, em ser leal à mensagem que eu prego, é eu viver essa mensagem. Não mude o seu discurso e viva a mensagem. Tenha compromisso com a mensagem, vivendo-a, praticando-a. Tenha compromisso com a mensagem, absorvendo-a. Tenha compromisso com a sua mensagem. Porque se você não aplicar a mensagem na sua vida, duas coisas acontecem. Primeiro, a sua vida não muda. E segundo, a sua mensagem não surte efeito na vida de ninguém. As pessoas não serão tocadas, consequentemente, as pessoas não se arrependerão dos seus pecados, e a sua mensagem se torna vã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 2, ele nos fala com todas as letras: você que prega, por que você não vive o que prega? Não só pregue, mas viva o que você prega. Tenha compromisso com a mensagem, porque essa mensagem foi dada por Deus. O homem de Deus vive essa mensagem. O homem de Deus vive a palavra. E viver a palavra é testemunhar dela. Viver a palavra e testemunhar dela requer de nós esforço e requer de nós sacrifício. Pois a realidade de João é que o texto diz que João pregava a mensagem, a palavra, no deserto. Então o homem de Deus, ele vai viver a palavra e ele vai testemunhar da palavra, ainda que ele esteja no deserto. Se você estiver passando por desertos na sua vida, a sua carne vai tentar te fazer parar, vai tentar te fazer retroceder, vai tentar te fazer recuar. Mas em nome de Jesus, se tu és um homem de Deus, e aqui eu não me refiro ao homem, gênero masculino, mulheres de Deus também. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, testemunhe da palavra do deserto em que você está passando. Testemunhe da mensagem, porque é a partir do testemunho que você dará da mensagem nos desertos da vida, é que a mensagem surtirá poder na sua vida e na vida daqueles que te ouvem. Os desertos da vida e do ministério servem para separar os homens dos meninos, os grandes dos pequenos, os fortes dos fracos, os firmes dos inconstantes. Sobre João pesava a promessa de que João seria grande. O anjo em Lucas 1,15 disse: ele será grande. Qual é a palavra de Deus que paira sobre a sua vida? Vai ser um Zé Ninguém? Vai ser um irrelevante? Vai ser um inexpressivo? Vai ser um inútil? Você acha que é essa a palavra de Deus que paira sobre a sua vida? Ou será que a mesma promessa, a mesma mensagem que foi proferida sobre João também está sobre a sua vida?
Deus te chamou para ser grande. Deus te chamou para ser poderoso. Deus te chamou para ser útil. Deus te chamou para ser eficaz. Que mensagem triunfalista é essa, pastor? Quando eu digo que Deus te chamou para ser grande, eu não estou dizendo que Deus te chamou para ser milionário, não. Mas eu estou dizendo que Deus te chamou para estar acima dos demais, para suportar as tempestades, para suportar as aflições, para suportar o peso que é viver com Deus e viver para Deus. Ser grande é ser forte, e ser forte é ser resistente, é ser firme. Deus te chamou para ser grande. Todos nós somos chamados para ser grande, pois o texto diz que o reino de Deus é tomado à força. Ninguém chega lá por acaso e ninguém chega lá de carona. Há uma caminhada árdua, há uma caminhada dura até chegarmos lá. E ou nós somos grandes, ou nós somos fortes, ou nós não chegamos. João Batista é um homem que, na visão de muitos hoje, seria um fracassado. E por que João Batista seria fracassado? Porque João pregou, João anunciou a vinda do Messias, João fez discípulos, João batizou, João enfrentou oposição, João enfrentou as autoridades, mas no final da história o mocinho morreu. No final da história, a história foi sem graça, porque o herói morreu. E quando lemos um livro, quando assistimos uma série, quando assistimos uma novela, que Deus te livre disso, quando assistimos um filme, que no final o mocinho morre, perdeu a graça, não tem graça, não tem sentido. Você passou aquele período inteiro se dedicando a algo que no final das contas não valeu nada. Então alguém pode olhar para João Batista e vê-lo como um fracassado. Fez tanta coisa, pregou tanto, batizou tantos, para no final morrer. E eu digo a você, o êxito na vida do homem de Deus, o êxito na vida do ministério do homem de Deus, não está em ele não morrer. Nós vamos morrer. Não está em ele não sofrer. Nós vamos sofrer. Não está em ele não ser afligido. Nós vamos ser afligidos. Não é isso que determina o êxito no nosso ministério. Ao contrário, o êxito no ministério do homem de Deus está em ele nunca desistir da sua missão, em ele nunca desistir do seu chamado. O homem de Deus pode e deve, se necessário for, morrer aqui na terra pela sua missão, morrer aqui na terra pelo seu chamado. Isso é que constitui o êxito do seu ministério. E em ele morrer aqui na terra pelo seu chamado, lhe propiciará a glória de viver eternamente nos céus com Deus. Nós temos uma ótica totalmente equivocada do que é êxito na vida. Nós temos uma ótica totalmente equivocada do que é vitória. Nós temos uma ótica totalmente equivocada do que é vencer de fato. Vencer, muitas vezes, na nossa vida, não será vencer o inimigo, será vencer a mim mesmo. Não será vencer a luta, mas vencer o medo de lutar. Não será vencer os opositores, mas vencer a oposição. Aprenda isso.
E que Deus faça nascer em você esse espírito de coragem, como Ele te deu. Esse espírito de ousadia. Porque só a partir daí, você terá a possibilidade de lá no final, dizer como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que Paulo está dizendo é: eu tenho a consciência limpa, tudo que Deus me deu para fazer eu fiz. Toda obra que me veio à mão para ser realizada foi realizada, e foi realizada com êxito. Triunfar não está em não morrer, mas em morrer pela sua causa. João Batista foi um homem que, ao morrer, ele recebeu o testemunho do próprio Jesus. E Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. A palavra do anjo se cumpriu, João foi grande. Que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, e que você seja grande também, em nome de Jesus.